Bom, vamos para a crise. Nós estamos finalizando o sistema feudal aí, tá? Beleza? Pessoal, nesse bloco nós vamos tratar da crise do sistema feudal. Todos os elementos que foram criados até então são extremamente importantes para a gente analisar a crise. Por quê? A gente fala que a crise do sistema feudal é composta de 4 elementos. Primeiro, fome. Segundo, peste. Terceiro, guerra. Quarto, revolta camponesa. Então, esses 4 elementos são os elementos que explicam a crise do sistema feudal. E por que o sistema feudal entra em crise? Principalmente por causa do renascimento comercial e urbano, quando houve lá a Revolução Agrícola e quando houve a ascensão da burguesia, de certa forma, porque não existia essa classe. A gente falou sobre isso. E aí, quando você caminha um pouquinho, você vai ver o seguinte: quanto mais eles tinham que aumentar a produtividade, mais eles tinham que desmatar, mais eles tinham que aumentar os campos produtivos. E quando o homem começa a desenvolver demais o meio ambiente que ele está inserido, automaticamente ele faz isso em demasia e sem controle. Isso vai gerar e vai acarretar um mau uso das forças e das substâncias naturais, fazendo com que, em momentos que não era para chover, chovia, e em momentos que era para chover, não chovia, impactando grandemente as questões de produção local. Isso gerou na Europa, durante esse período que nós conhecemos como a Grande Fome, ou Fome. A galera começou a morrer porque o sistema estava meio que solapado, não conseguia produzir a quantidade necessária para aqueles que sobreviviam ou para aqueles que já viviam na Europa. A Europa já tinha criado uma grande extensão geográfica e uma grande população. Então estava difícil controlar a fome. E aí, gente, a gente tem que entender, né? Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo mais moderno. No ano de 1817, pode até não parecer moderno, mas é moderno, tá? Nós vamos ter a Revolução Pernambucana no Brasil. A Revolução Pernambucana no ano de 1817 é muito mais moderna a sociedade do que lá na Idade Média. Os caras tiveram um problema com seca. Presta atenção do que nós estamos falando. Seca vai dar em qualquer parte do planeta, em qualquer mês do ano, se a gente não cuidar do meio ambiente. Covid-19, doenças que são transmitidas da natureza para o ser humano, são frutos da desagregação ambiental causada pelo próprio homem, que retira da natureza o seu habitat natural e ele passa a ser o próprio habitat natural da natureza. O que eu quero dizer com isso? Quando um vírus que é animal, ele ataca um ser humano, é porque ele está procurando um novo hospedeiro, porque aquele hospedeiro já não existe mais. Então a Covid-19 demonstra isso aí pra gente. E vocês vão ver que de agora em diante, da peste negra para frente, é um monte de outras pestes que vão suceder à humanidade. Justamente pelo crescimento populacional. Se a gente for comparar em dados atuais, nós somos a população que mais come carne no mundo. Para a gente comer carne, tem que aumentar a produção de carne. Para aumentar a produção de carne, tem que aumentar o pasto. Para aumentar o pasto, tem que desmatar a floresta nativa. Para desmatar a floresta nativa, você tem que matar os bichos que estão lá. E aí os bichos que estão lá passam a doença para o boi, que passa para a gente, que passa para o gado, que passa para não sei quem, que passa para o porco. O porco passa para a galinha, que passa para o cachorro, que passa para nós, mas morre. E nós somos mais fraquinhos, né? Uma hora alguém morre. Assim não é a seleção natural? Alguém morre em algum momento, tá? Então a gente vai entender isso aqui dessa forma, tá? Eu vou topicar, ou seja, vou passar por pontos para ficar mais tranquilo aqui o nosso entendimento. Fome. Então vamos lá. Anderson, mas pô, você acabou de falar de revolução agrícola, Anderson? Pois é. Vamos falar de fome, ó. Imagina que eu estou cultivando esse terreno aqui. Esse terreno tem um riozinho que passa aqui. Esse riozinho, vou colorir de azul, né? Porque já que é rio, vamos lá. Tem um terreninho que passa aqui, um riozinho, né? Aí para produzir tudo que tinha aqui, ó. Quem já brincou de fazendinha vai lembrar do desenho aqui. Para produzir tudo que tem aqui, eu pego a água aqui e jogo ali, ó. Beleza. Só que isso aqui é uma grande plantação ou uma pequena plantação? Uma pequena plantação. Aí eu fiz isso, ó. Engoli o rio todo, inclusive a nascente. E aí eu tô aumentando a produtividade, ó. O tamanho dos canteiros agora, só brabo. Aí eu já arrumei uns canos lá de bambu, já tô irrigando a terra com força. E aí eu tô assoreando os rios. Aí esse rio que tinha uma grande quantidade de água não tem mais. Eu desmatei, eu devastei aqui. A gente sabe que a fauna, né, e a flora, ela compreende inclusive formações de nuvens para que haja chuva, né? E aí eu fui crescendo, gente. Uma hora parou de chover, uma hora parou de... Não tinha água aí, não tinha Copasa aqui não, gente. Cloro, esses trem não existia aqui não, hein? Não, e agora, hein? E agora fudeu, mano. Se não nasce, não come. Se não come, morre de fome. Não existe nenhum ser humano que fica sem comer uma semana e começa a ter espasmos de morte, né? Começa a comer tijolo, coisa do tipo. Porque ele tem necessidade. Então a galera vai morrer.
Vai morrer por quê, Anderson? Por excesso de produção? Não, por excesso de desgaste no solo, por excesso de não saber dominar o meio ambiente. E olha que essa discussão começou agora e até hoje a gente fala sobre ela nos dias atuais. Se é uma coisa que o homem faz em demasia, é detonar o meio ambiente. Lembra que hoje nós temos um reloginho aí que demonstra o quanto que a gente gasta do planeta ao longo do ano. Se não falha a memória, em 2019 esse relógio bateu o recorde. No dia 29 de julho, nós já tínhamos consumido um mundo. Então daí para frente a gente precisaria de mais meio mundo para chegar até o fim do ano. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu esqueci o nome do site, mas em um outro momento eu falo sobre isso. Então gera fome. Hoje a fome é uma realidade no planeta Terra. Como assim, professor? As superproduções e mundo globalizado. É globalizado para quem tem grana, moçada. Para quem não tem grana, é pobreza mesmo, extrema, cabulosamente. O Brasil é um exemplo disso. Nossa, professor, como assim? Gente, pelo amor de Deus, nós vivemos num mundo terceiro mundo. Vocês estão achando o quê? Alô, alguém aí já vacinou? País de terceiro mundo, gente. Tem tudo de terceiro mundo. Tem um presidente de terceiro mundo, um povo de terceiro mundo. Tudo é de terceiro mundo. É um povo que estuda menos, né? Ele não vai, quando ele vai para a escola não tem qualidade. Quando tem escola, porque falta escola também em muitos lugares, né, do Brasil. É um povo que não sabe ler, não entende das leis. Então, se ele não entende das leis, ele não vai poder cobrar os direitos que ele tem. A burocracia, né, ela foi feita para quem sabe ler, moçada. Então, parte do princípio que quando eu crio uma república, que na verdade república significa coisa pública, o povo é o maior interessado em saber tudo o que acontece. Mas o povo não sabe nada. O povo acha tudo. Tem gente que não acredita em vacina até hoje no mundo, gente. Olha que doideira. Tem gente que acredita em umas coisas que nem... Tem gente que acredita que o presidente é a favor da vacina desde quando começou a vacina. Tem gente, todo jeito no Brasil. Não que eu queira que você mude a sua concepção por isso. Eu só estou dizendo que a fome, ela é vista até hoje. Ó. A África tem fome. A África é de primeiro mundo? Não. Lugares do Brasil hoje está tendo vaquinha porque tem gente passando fome em Belo Horizonte. Tem vaquinha na internet aí para comprar cesta básica para galera. Então, ou seja, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Fome tem desde que mundo é mundo e quem tem dinheiro não passa fome. Isso é verdade. Mas quem não tem... e quem produz? É quem não tem dinheiro que produz, tá? Não esquece, não. Lembra da pirâmide social, é só você não esquecer, ó. Deus diz que a maioria trabalha. Não quer dizer que a maioria come, mas é que a maioria trabalha, trabalha. Então, assim vai funcionando a humanidade. Então, fome, gente, vai gerar o quê na Idade Média? Morte. Fome gera morte. Fator de morte número 1. Nós falamos, né, em algum momento aí para trás, da peste negra. A peste negra, ela não é oriunda do Ocidente, ela é oriunda do Oriente. Então, é uma doença que ela atinge corpos muito frágeis. É igual o Covid, né? Como a gente não tem costume com esse tipo de doença, quando ela chega, ela vem para derrubar o ser humano. Peste negra. Até se desenvolver uma vacina, alguma cura para a peste negra, já passou 200 anos. Hoje nós somos muito mais rápidos, né? Porque a ciência evoluiu muito. Mas nessa época aqui, ó, você vai trazer para dentro da Europa uma lógica de morte cabulosa. E aí, você trazendo o segundo distrator. Onde mata mais a fome? Na pobreza, nos camponeses. O que você está fazendo? Você está deixando o camponês cabuloso. A peste negra vem e mata mais quem? Mais camponês. É quem está mais junto, né? Camponês tem mais menino que todo mundo. Camponês gosta de menino, né? É uma coisa que ele sabe fazer muito bem. Aí vem a guerra. Guerra de quê antes? Uai, velho, os caras estão crescendo. Os feudos, lembra que os feudos começam a crescer? Então vai vir guerra. Que guerra que é essa aí antes? Conhecida por nós como a Guerra dos 100 Anos. É a primeira guerra que vai contrastar aí a lógica de formação de território fronteiriço. É uma guerra entre a França e a Inglaterra. Nós vamos chamar de França e Inglaterra porque nessa época eram feudos, né? Então a Guerra dos 100 Anos que traz a Joana d'Arc, né, como heroína da França. Guerra dos 100 Anos. Pessoal, isso aqui é outro fator de quê? Morte. Mais um de morte. Mata muito camponês? Demais, os camponeses ficam morrendo demais. Porque eles têm que aumentar a produtividade para dar conta do exército. Aqui você tem uma discussão muito severa já religiosa. A Inglaterra já era forte, considerava construção e dominação de grandes campos. É daqui que vem a raivinha da França com a Inglaterra, que vai durar até a Primeira Guerra Mundial. É daqui que vai vir a raivinha da França, que ajuda os Estados Unidos a se tornar independente. É daqui que vem a guerra da França com a Inglaterra, lá em 1700 e, sei lá, 35, 15, sei lá. É daqui, ó. Desse conflito da França, que um dia a França descobriu que ela era fraca e não aguentava bater na Inglaterra, se uniu à Inglaterra e eles vivem felizes para sempre hoje. Mas até lá eles vão brigar muito, tá?
A Joana d'Arc é uma figura importante para a gente trazer ela para nossa memória aqui, porque a Joana d'Arc é a bruxa da guerra. Porque antes, a Joana d'Arc vai ser acusada de bruxaria depois que ela foi presa, justamente porque ela tinha as famosas visões da guerra. A Joana d'Arc tem várias histórias sobre ela, mas uma que eu gosto muito é de quê? Não que eu gosto da história em si, mas é uma parte da verdade da história dela. A casa da Joana d'Arc foi invadida pelos ingleses, soldados. Soldado, quando invade casas que tem mulheres, estupram as mulheres, tá? A mãe dela, eles lançaram uma... Tem isso no cinema. O cara pega a espada, crava a espada na mãe dela e pendura a mãe dela na parede e estupra a mãe dela. E ela vê isso tudo, então ela fica revoltada com o cara. E ela é uma pessoa muito religiosa, então ela vai para a igreja toda hora confessar o pecado dela. Os historiadores falam que a Joana d'Arc estava indo embora e ela já voltava para confessar de novo que ela já tinha pecado nesse tempo que ela estava saindo da igreja. Sabe o que ela resolveu fazer? Eu vou para a guerra. A única forma que eu tenho de curar meu ódio desses caras é ir na guerra. E ela foi na guerra. A galera riu dela. A mulher na guerra, quer só ver. Imagina toda a chacota que fizeram com ela aí. Mas quando ela ia, eles venciam. Aí ela se tornou uma pessoa importante na guerra. Detalhe. Olha como que eles fizeram com a Joana d'Arc. Para não transformar ela em uma heroína, uma mártir, eles colocaram ela para ser julgada durante 6 meses como o quê? Bruxa. Que aí acaba o martirismo dela. Em vez dela ser vista na humanidade como uma heroína, ela vai ser vista como uma bruxa. Porque ela foi presa e condenada por crime de bruxaria. E ainda nós temos mais um problema. Você deixou camponês cabuloso aqui, camponês cabuloso aqui. Você está pedindo que ele aumente a produção. Só falta quem revoltar? Só os camponeses. E camponês revolta? Revolta. Revolta dos camponeses. Agora tem um detalhe, né, gente? Já viu o movimento de sem terra? Revolta de camponês é tipo isso. Por isso que o povo tem medo de sem terra. Porque quando você está falando de camponês, o que é que o cara tem na mão? Foice, machado, martelo, sei lá. E ele usa isso para fazer revolta. Pessoal, o cara dá uma foiçada e fica puxando a foice no pescoço do outro. A morte cabulosa. Então você tem a revolta dos camponeses. Uma revolta muito famosa dos camponeses é a Jacquerie, na França. As revoltas, gente, você tem que entender a pirâmide, ó. O camponês não revolta com ele mesmo. Então o camponês revolta com o seu senhor, ó. Isso aqui, ó, essa revolta camponesa acelera a formação dos estados nacionais modernos. Por quê? Porque você já tinha a figura de alguém aqui que poderia ser rei, que queria a centralização do poder, e aqui embaixo você já tinha a formação da burguesia que queria a centralização do poder na mão do rei. Mas por que a burguesia quer a centralização do poder na mão do rei? Para ela poder ter um estado, para ela poder ganhar mais dinheiro. Por outro lado, os senhores não queriam a nacionalização, porque eles perderiam o poder para o rei. Mas na hora que eles viram que os camponeses eram uma ameaça, eles correram para o lado do rei. Não, bora, demorou, fazer o estado. E por que faz o estado, Anis? Porque o rei cria regras para os camponeses ficar quietinho e deixar o nobre vivo. Basicamente é isso, tá? Então os camponeses vão fazer um estrago. E aí você cria as regras. E aí você vai falar de estados nacionais modernos. Bom, basicamente é isso aí que vocês têm que saber. Esses temas são cobrados em provas? São, né? É muito comum? Não. A prova do Enem tem tomado cada vez um rumo diferente. Nos vestibulares da FUVEST ainda cai muito isso, né? Esses vestibulares mais tradicionais ainda cai bastante esses temas aí. Então fique atento, beleza? Neste bloco nós falamos então sobre o quê? Crise do sistema feudal. Seguro a onda, aperta o cinto, por quê? No nosso próximo bloco, quando vocês me verem novamente, nós vamos falar da construção, da hegemonia da criação dos estados nacionais modernos. Beleza? Tamo junto, até breve.